Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E hoje nós queremos trazer uma palavra de Deus para o teu coração e de igual modo um aprendizado para esses dias que virão, dias de guerras, dias de batalhas, e eu tenho certeza de que você não só vai ouvir, mas também praticará a palavra do Senhor. E o único verso que eu quero estar lendo está no primeiro livro do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, ou seja, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: orai sem cessar. Só esse verso. Orai sem cessar. Antes, porém, de qualquer coisa, eu quero estar orando com você e por você. Pai, te damos glória, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Amigo Espírito Santo, coloca as tuas palavras em nossa boca. Tende misericórdia de nós e nos inspira a falar não o que nós queremos, mas aquilo ao qual tu tens determinado. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre vida de oração. Sim, porque quando eu estava aqui meditando, a Bíblia falou, ou Deus falou comigo através deste texto. Por quê? Porque a maioria de nossas guerras, ou tudo que iremos travar como batalhas, tem que passar pela oração. A oração não é algo que se faz hoje e amanhã deixa de fazer, de modo algum. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai falar sobre isso, que a gente precisa orar sem cessar. Eu não estou falando aqui de falar bonito, de oração bonita, mas eu estou falando de oração sincera, sim, de rasgar a alma para quem de fato pode resolver os nossos problemas. E de uma forma bem simplificada, ser sincero com aquele que nos garante a mudança do cenário, a saber, Deus. Eu sei que nem sempre a gente tem força para orar. Eu sei que nem sempre a gente vai estar bem, mas se a gente tiver uma vida de oração, a gente de certa forma se manterá de pé. Porque virão muitas guerras, virão muitas batalhas. E se nós estivermos de joelhos, muitos de nossa família estarão de pé. Olha, esta palavra ardeu em meu coração, por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar. Quaisquer atitude que a gente vier a tomar, nós temos que orar. E se a gente olhar para a Bíblia com um olhar, aprofundado, a gente vai ver que os grandes homens e mulheres de Deus tinham uma vida pautada em oração. Então não adianta você dizer que é um homem de Deus, uma mulher de Deus e não ter uma vida pautada em oração. Eu não estou aqui para julgar a seu ninguém e nem tampouco querer desfazer da intimidade de que você tem com Deus. Mas a única coisa que eu quero trazer-te é de que este ano serão anos de guerra, de batalha. Mas se nós colocarmos Deus como prioridade, como já temos falado em cada mensagem, acerca de priorizar a Deus, a gente vai ver Deus agir. Mas se você parar de orar, eu te garanto que você não vai conseguir estar bem espiritualmente. E eu sei que nem sempre nós estaremos bem. Mas quem ora, adquire reserva. Quem busca, adquire força. E não é só orar, é orar e vigiar. E quando esta palavra, de certa forma, bem pequena, esse verso bem pequeno, falou ao meu coração, na hora começou a arder esta palavra. Por quê? Porque muitos querem ser um bom pregador, mas não querem orar para Deus mandar a mensagem. Muitos querem ser um bom cantor, mas não quer orar para Deus derramar a sua graça.
Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar e dizer de que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não queira ser famoso, mas queira ser usado por Deus, porque a fama se acaba. Quem hoje te aplaude, lá na frente, quando você erra, é o primeiro a te apontar. Quem hoje diz que tu é uma bênção, que você é uma bênção, lá na frente, no seu erro, é o primeiro a querer te matar com palavras. Mas tem a vida pautada na oração e sempre no anonimato, sabendo de que a honra sempre virá de Deus. E quando falamos em vida de oração, a gente vai perceber de que todo o caminho da honra passa pela oração, de que todo o ministério, mesmo em meio aos processos e à guerra, sempre estará de pé através da oração. Infelizmente, nós temos visto muitos ministérios fechando, e não é alegria minha. Infelizmente, a gente se entristece, porque vidas deixarão de ouvir a palavra naquele lugar. Mas às vezes, sabe por quê? É só uma observação minha. É porque a gente deixou de priorizar a oração. A gente deixou de priorizar o falar com Deus, deixou de priorizar a palavra. E muitos vão em busca de movimento humano, porque o que mantém o homem de pé e a mulher de Deus de pé é a oração e a palavra. E esta palavra, me sacudiu de uma maneira tal que eu olhei para dentro de mim e disse: eu preciso orar mais, Deus. Eu preciso descer mais. Eu preciso, orar para que eu esteja bem na hora da dificuldade. Porque quem não ora antes da dificuldade, certamente não vai conseguir orar na dificuldade. E tem horas que Deus nos sacode. Tem hora que Deus, Ele nos tira da zona de conforto e diz: você está fazendo o que aí? Vai orar. É muito bom pedir oração aos outros. Mas, e quando Deus cobra de nós a oração? É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que Deus tem falado comigo. E não é, orar de vez em quando, é orar, ter a rotina de oração. Como eu disse algumas vezes, é ter um devocional com Deus, é ter um momento de falar com Deus, a sós com Deus. Porque às vezes a gente tem sede de falar com tanta gente, mas perdeu a motivação de falar com quem verdadeiramente quer nos ouvir, a saber, o próprio Deus. Ah, meus amados, que possamos ter uma vida de oração, que possamos ter os nossos momentos a sós com Deus, chorar, se quebrantar, falar para Deus onde está doendo, falar para Deus, falar com Deus o que a gente realmente precisa fazer, tirar as maquiagens, arrancar as máscaras, porque quem nos conhece verdadeiramente sempre vai olhar e vai dizer: ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo. Viver em oração. Foi essa palavra que Deus falou no meu coração. E eu me senti, na obrigação de querer compartilhar isso contigo. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou pior, não é porque eu oro mais, não é porque eu oro menos. É porque primeiro veio para mim orar mais. A Bíblia diz: orai sem cessar. Eu poderia falar do texto, do contexto, do subtexto, da exegese, da hermenêutica, da aplicação, mas eu só quero te orientar. Volta a orar. Começa devagarzinho, 2 minutos, depois aumenta para 5, depois para 10, depois você vai se sentir tão bem. Tem tanta gente preocupada começando um ano com tanta coisa, em priorizar a academia, a priorizar isso, priorizar aquilo, fazer faculdade, mas não prioriza a oração. Simples assim.
Eu não estou aqui te desestimulando a traçar os projetos e as metas, mas tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Não adianta cuidar do corpo, cuidar da mente e não cuidar da alma. Tá certo? Foi essa palavra que Deus rasgou o meu coração e fez com que ardesse. Eu sei que não é a palavra que muitos gostariam de ouvir. Eu sei. Mas foi a palavra que Deus falou no meu coração. Foi a palavra que Deus disse, olha, diga ao povo que está faltando oração. Diga ao povo que já não vejo mais naquele lugar de intimidade. Diga ao meu povo, porque a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. A Bíblia diz, glória a Deus, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. A gente tem tantos versos de oração, faz campanha de oração, mas não ora. Então, meus amados, que despertemos, que acordemos para esta realidade, que possamos não ser o mesmo, mas acima de tudo, se achegar mais a Deus, buscar mais ouvir a voz dEle e estar mais perto dEle. Muitas vezes, o processo nos ensina a estar mais perto de Deus. Deus permite vir os ventos para que neste vento a gente venha parar no centro da vontade de Deus. Que sejamos crentes de oração. Que sejamos crentes de buscar a face do Senhor. E não de reclamar, de murmurar. E não crentes fracos espiritualmente, nanicos em intimidade com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Foi essa a palavra que Deus depositou no meu coração. E foi essa a palavra que eu vi aqui, dividir com vocês. Se essa palavra falou contigo, eu te faço um pedido. Compartilha com mais alguém, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga, ou alguém da tua família, coloca no grupo da tua igreja, porque alguém parou de orar e Deus hoje está cobrando a intimidade, Deus hoje está cobrando o relacionamento verdadeiro. Amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória!